Entrou um zangão aqui. Pronto, tá gravando. Pronto, depois de meia hora pode começar a aula, porque o Meet resolveu deixar a gente gravar a aula. Só tô... Peraí, tu não vou ajeitar aqui o ar-condicionado. Pronto. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meus queridos alunos. Nossa antepenúltima aula, né? Depois dessa aula, tem aula da próxima semana, terça e quinta. Depois tem prova. Depois tem a última aula onde eu entrego a prova. Só isso. Nossa, o bicho agora tá mexendo. Eu não quero que mexa não, macho. Aí, oi Mariana Távora, bom dia. A dúvida da Mariana. Show. Oi, Júnior, bom dia. Juliana Chaves, o Mitch tá precisando de férias. Cara, eu acordei pensando nisso, sabe, Davi? Eu acordei de rapaz, que eu acordei com muita dor na garganta hoje. Eu acho que eu nem sei se eu consigo dar a aula completa. Porque é aquela dor que quando você engole, dói, sabe? Muito ruim. Eu até me desconcentrei em alguns momentos nas outras aulas, né, nas anteriores, porque eu tô com muita dor mesmo. Aí eu fui tomar um chá, né, de caju, gengibre, mel de caju, gengibre, limão, alho, diaba 4. Aí não resolveu. Aí agora eu acabei de tomar um resfenol, tomara que eu comece a me sentir melhor, né, porque aí estão me dizendo para eu tomar anti-inflamatório, não sei o quê. Mas, galera, eu não tomo remédio. Tirando o de asma, né, que eu preciso, a sensação que eu tenho de remédio é que toda vida ele resolve uma coisa, mas ele piora outra. Por isso que eu não tomo, eu faço tudo para não tomar, como agora, né? Mas faz parte. Então eu não sei nem se chegar. Eu acordei com essa dor na garganta, eu acordei pensando, né? Caramba, eu tô cansado, cansei. Aí eu imagino o pau dos alunos e até o Meet, né? Como o Davi tá dizendo. Mas, pessoal, a gente já tá no final, né? Já estamos terminando a matéria, a gente já chegou até aqui. Quem chegou até aqui, chegar até o dia 15 de dezembro, considerando ainda que tem, daqui pro dia 15 de dezembro, vai ter uma semana que vai ser só prova. Então, relaxem aí, vocês já estão de férias, se Deus quiser. Aí, quando for janeiro, que você estiver em casa, não tiver nada para fazer, vai ficar louco para voltar às aulas. Aí, bom dia, Janete, bom dia, Júnior, que está aparecendo aí, o garoto dos contatinhos e das Coca-Colas. E o Davi, bom dia. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Estou aqui tentando ver se eu melhoro. Vamos ver se com esse resfenol aí eu melhoro esse negócio. Mas é só isso, eu não estou sentindo mais nada. Assim, não estou com moleza, não estou com febre, estou sentindo o gosto das coisas, que a gente pensa logo que é Covid, né? Mas eu acredito que, no meu caso, não seja. Sim, vamos nós. O que eu vou fazer? Tá, dúvida da Mariana. Galera, na aula passada a gente estava conversando sobre os embargos de declarações, lembra o que é o recurso, embargo de declaração, e aí a gente estava falando que no Código de Processo Penal ele tem efeito interruptivo, e na lei de dados especiais ele tem um efeito suspensivo. Só que aí a Mariana levantou, né? Professor, aqui está dizendo interruptivo, né? E aí eu fui ler a respeito. O que é que aconteceu? Quem inseriu aquele, no artigo 83 da lei de dados especiais, quem inseriu ali efeito interruptivo foi o novo Código de Processo Civil. E o Código de Processo Penal continua dizendo que os embargos de declarações vão ter efeito suspensivo, no caso dos juizados especiais. Então, hoje está uma polêmica muito grande se segue o que está no 83 ou se segue o que está no próprio Código de Processo Penal. Por quê? Porque, como foi o novo Código de Processo Civil que inseriu, tem gente dizendo que dizer que os embargos vão ter efeito interruptivo é só possível, que no penal continuaria suspensivo. E aí eu li, tem muita jurisprudência, mas tem muito artigo sobre isso, né, falando sobre essa polêmica, e aí eu entrei em contato com dois juizados especiais. Um adota um posicionamento e o outro adota o outro posicionamento. Um adota que é efeito suspensivo e o outro adota que é o efeito interruptivo. Aí eu achei muito engraçado. Só que o que acontece? Pelo que eu vi, eu acho melhor a gente seguir o que está no artigo 83 mesmo, da Lei de Dados Especiais, que os embargos de declarações, desde 2015, nos juizados especiais, ele deixou de ter efeito suspensivo e passou a ter efeito interruptivo. Mas quando vocês estiverem na prática, se é que não estão ainda, vocês vão notar que cada unidade judicial, cada juiz, cada unidade vai ter o seu Código de Processo Civil, o seu Código de Processo Penal, porque as leis, por mais que elas tentem evitar brecha, elas não evitam, sempre vai ter divergência de interpretação. E aí é complicado por isso, entendeu?
Aí, Mariana, deu para entender o que eu disse? Tranquilo? Tranquilo, Mariana? Show. Não, Mariana, nem precisa agradecer, Mariana, é mais do que o meu dever era esclarecer isso aí, entendeu? Que assim, até eu confesso, porque como os juizados especiais não entram na nossa matéria, né, uma coisa que você vai ver mais em processo penal 3 e tal, aí se você fizer, fazia tempo que eu não tinha visto essa lei, fazia tempo que eu não mexi com juizados especiais, aí eu nem me antenei sobre isso, mas aí foi bom porque aí pelo menos eu me antenei agora. Viu, Mariana? Pois muito obrigado, foi estar dito aí. Então, é melhor dizer que embargo de declaração, sempre agora, sempre, sempre, sempre vai ter o efeito interruptivo, não tem mais o efeito suspensivo. Show? Beleza? Então, pronto, dito isso, o que é que a gente está fazendo, turma? A gente acabou a matéria de recursos e na aula passada a gente começou as ações autônomas de impugnação. Dentre as ações autônomas de impugnação que a gente vai estudar, pessoal, deixa eu só atender aqui rapidinho, só um minuto. Pronto, desculpe aí, turma. Era só porque eu precisava avisar que estava em aula. Sim, aí agora a gente vai ver habeas corpus. Então, dentro das ações autônomas de impugnação, tanto a revisão criminal como o habeas corpus são previstos como recursos no CPP. Mas eu já falei para vocês que nenhuma das duas, nem o habeas corpus, nem a revisão criminal, são recursos, são ações. Por quê? Porque elas geram processo novo. Já o recurso é um galho, é um ramo de um processo. Então, o recurso faz parte de um processo. Já o habeas corpus e a revisão criminal são processos autônomos, eles não geram processo novo. E, como regra, tanto o habeas corpus como a revisão criminal, além de serem ações, porque geram processo novo, a revisão criminal e o habeas corpus fazem o que os recursos fazem. E o que o recurso faz? O recurso, ele impugna uma decisão judicial. Então, a revisão criminal e o habeas corpus, eles podem impugnar decisões judiciais. Habeas corpus, você vai ver na aula de hoje que ele é bem amplo, as hipóteses de cabimento dele, bem amplo mesmo. Mas essas ações, né, o habeas corpus e a revisão criminal, ela exigem prova pré-constituída, tá? Prova documental, que, como regra, não vai ter audiência. O juiz pode marcar audiência? Pode, o CPP até prevê. Mas, como regra, já é para o juiz julgar, independentemente de audiência. Por isso que você já tem que ter prova pré-constituída. Tranquilo? E aí, então, a revisão criminal, que prevalece na jurisprudência que não é uma peça privativa de advogado, a OAB, ela entende que a revisão criminal é sim uma peça privativa de advogado, não é à toa que ela já cobrou na segunda fase da OAB, acho que umas 2 vezes, a revisão criminal para você fazer, na OAB em penal. Então, assim, a jurisprudência diz que não é uma peça privativa de advogado, mas a OAB entende que é, então você tem que ir pela OAB, já que você tem que passar, né, na prova, que tá já chegando. E aí, turma, no caso do habeas corpus, que é a nossa matéria de hoje, também é uma ação, é um remédio constitucional. Por que a gente diz que o habeas corpus é um remédio constitucional? A gente diz que o habeas corpus é um remédio constitucional porque a Constituição não só previu direitos, mas a Constituição previu formas de você remediar uma ameaça ou uma violação a esse direito. Então a Constituição, ela previu o direito de liberdade, mas ela previu um remédio constitucional chamado habeas corpus para poder remediar eventual ameaça ou eventual violação ao teu direito de liberdade. Então, o habeas corpus, ele tem essa natureza jurídica, né, de um remédio constitucional, de uma ação constitucional, de uma ação constitucional autônoma, exatamente porque ele serve para remediar eventual ameaça ou violação a direito de liberdade. E aí, turma, no processo penal, o habeas corpus cabe quase sempre, tá bom? Porque o habeas corpus, ele é o tipo de peça, e eu vou já começar a compartilhar, a gente vai já começar a ver o habeas corpus na Constituição, no Código de Processo Penal, já começo a compartilhar, mas o habeas corpus, ele é uma ação, é um remédio constitucional que cabe quase sempre no processo penal. Porque o processo penal, ele envolve o direito de liberdade. E se esse teu direito de liberdade estiver ameaçado, ainda que indiretamente, sempre vai caber habeas corpus. Em outras palavras, só não vai caber habeas corpus se não tiver direito de liberdade envolvido. Exemplo, habeas corpus contra pena de multa, habeas corpus contra pena restritiva de direito que seja pecuniária,
Habeas corpus quando extinguiu a tua pena, então a tua pena já extinguiu, tu já está livre, não vai caber habeas corpus. Habeas corpus contra punição disciplinar militar, mas se eu vou falar uma exceção. Então, quando você notar que não tem direito de locomoção, direito de liberdade envolvido, quando você não tem, nem que indiretamente, aí não cabe habeas corpus. Ah, não tem direito de liberdade porque está falando só de multa. Não tem direito de liberdade porque está falando só da pena restritiva de direito chamada prestação pecuniária. Não tem direito de liberdade, não tem direito de liberdade porque é uma punição administrativa só. Ou então a punição disciplinar militar, que aí é outros 500, eu vou já conversar com vocês sobre essa parte. No mais, se não tiver direito de liberdade envolvido, não cabe habeas corpus. Mas, se tiver, ainda que indiretamente, o direito de liberdade envolvido, turma, sempre vai caber habeas corpus. Então, habeas corpus vai caber sempre. Primeiro grau, segundo, STJ, STF, sempre vai caber habeas corpus. A gente vai falar sobre competência, não se preocupe. E aí, turma, o habeas corpus, ele cabe, por exemplo, para trancar inquérito policial. Professor, ainda que eu esteja sendo investigado em liberdade, sim. Então, por exemplo, uma das coisas que os advogados do Neymar fizeram foi impetrar habeas corpus para trancar o inquérito policial. Trancar é arquivar o inquérito policial. Professor, então, quer dizer que eu posso entrar com habeas corpus, imputando como autoridade coatora o delegado, quando ele instaurar inquérito policial, ainda que eu esteja livre, pode. Porque do inquérito pode virar uma ação, né, pode virar um processo, do processo pode vir uma sentença que te condene. Então, por mais que o inquérito, você esteja sendo investigado por um inquérito, e você esteja livre, você pode entrar com habeas corpus para trancar inquérito policial. Vamos supor que eu recebo um oficial de justiça hoje aqui em casa, me citando porque eu estou sendo processado criminalmente. Eu posso imediatamente impetrar um habeas corpus para a segunda instância pedindo arquivamento dessa minha ação penal. Professor, mas o senhor está livre? Mas o habeas corpus, ele protege o nosso direito de ir e vir, ainda que o meu direito de liberdade esteja indiretamente ameaçado. Então, só para ficar bem claro para vocês, e aí depois eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão ler as súmulas, que é muito o que eu estou dizendo para vocês, no caso, o habeas corpus cabe quase sempre no processo penal. E assim, tem muita vantagem de utilizar o habeas corpus, porque se você olhar o regimento interno de qualquer tribunal, STJ, STF, STM, TJCE, TJ Paraíba, se você olhar o regimento de qualquer tribunal, é dito que o habeas corpus, ele tem prioridade de julgamento. Então, o magistrado, ele sempre tem que dar prioridade em julgar ações de habeas corpus. E, geralmente, a segunda prioridade é julgar recursos em habeas corpus. Então, o habeas corpus ele tem muita vantagem de ser utilizado exatamente porque ele é um remédio constitucional que tem prioridade no julgamento. Na prática, isso está mudando, mas na prática, compensa mais você utilizar medidas privativas de advogado mesmo. Liberdade provisória, relaxamento de prisão, revogação de prisão, coisas que a gente já conversou, né? Você relaxa a prisão ilegal, você concede liberdade provisória da prisão em flagrante e você revoga uma preventiva ou uma temporária. Por quê, professor? E isso, como eu disse, vai depender. Isso não é uma regra, tá, turma? Isso é só para você ficar atento quando você for advogado, para você saber se vale a pena você manejar uma peça privativa de advogado, como relaxamento de prisão, ou um habeas corpus. Porque, em tese, contra uma prisão ilegal, por exemplo, caberia habeas corpus e relaxamento de prisão. Por que, professor, você está dizendo isso se o habeas corpus tem prioridade de julgamento? Então, o habeas corpus deveria ser mais rápido? É porque no procedimento do habeas corpus, muitas vezes o juiz manda ouvir a autoridade apontada como coatora antes de decidir. No habeas corpus, você pode botar aí legitimidade, né, do habeas corpus. No habeas corpus, então, os sujeitos do habeas corpus. No habeas corpus, a gente tem o impetrante, que é da legitimidade ativa. A gente tem o paciente, que é quem vai se favorecer com a ordem. E a gente tem a autoridade apontada como coatora. Então, no habeas corpus, sempre você vai indicar alguém que, na grande maioria das vezes, esse alguém vai ser um servidor público. Vai ser um delegado, vai ser um juiz, vai ser um desembargador, vai ser um ministro.
Então, quando você impetra uma ordem de habeas corpus, e habeas corpus não tem formalidade, né? É uma peça que não é privativa de advogado. Com certeza você já viram habeas corpus inconstitucional, e o teu professor falou o seguinte: o habeas corpus surgiu na época da Carta Magna do rei João Sem Terra, que foi mesmo, é onde a maioria da doutrina coloca o histórico do habeas corpus nessa Carta Magna do rei João Sem Terra, e o professor falou assim: o habeas corpus não é uma peça privativa de advogado e ele não tem formalidade. Ele pode ser feito até num saco de pão. Acho que vocês já devem ter ouvido isso. Me digam aí se vocês já ouviram que o habeas corpus pode ser, porque realmente teve um preso que ele pegou um saco de pão e ele escreveu: doutor, estou preso ilegalmente, por favor me solte. E aí ele entregou para o juiz e o juiz apreciou. Então o habeas corpus ele não tem muita formalidade, não. Por quê? Porque o habeas corpus não só pode, como deve ser concedido de ofício pelo magistrado. Então, qualquer juiz, turma, qualquer juiz que tiver notícia de uma prisão ilegal, de um constrangimento ilegal por meio que envolva a liberdade, a gente já vai ver quando é que cabe o habeas corpus, cabe quando tem coação ilegal ao direito de ir e vir. Está no artigo 647, já eu chego lá. Então, qualquer juiz que ficou sabendo de uma prisão ilegal, de uma coação ilegal, ele pode conceder habeas corpus de ofício. Então, se o próprio magistrado ele pode conceder habeas corpus de ofício, é porque não tem nenhuma formalidade na estrutura do habeas corpus, tanto é que qualquer pessoa, formada em direito ou não, advogado, não pode impetrar uma ordem de habeas corpus. Só que você não é qualquer pessoa. Você está estudando numa das melhores universidades do Brasil. Você está se formando para ser um grande advogado, um grande jurista. Você já é um jurista em construção. De maneira que você vai fazer uma petiçãozinha de habeas corpus com os requisitos mínimos, né? E um dos requisitos mínimos é você apontar na sua peça, no seu habeas corpus, a legitimidade ativa, ou seja, o impetrante, o paciente e a autoridade apontada como coatora. A autoridade apontada como coatora geralmente é o funcionário público, como eu falei. É o delegado que instaurou o inquérito, é o juiz que mandou te prender, é o juiz que recebeu o processo contra você, é o desembargador que não aceitou teu recurso. Aliás, o habeas corpus ele não serve como sucedâneo recursal. Eu tenho até medo de falar esse exemplo, porque o habeas corpus ele não serve como sucedâneo recursal. O que é um sucedâneo recursal? É você deixar de impetrar o recurso, você discutir o que era para ser discutido em recurso no habeas corpus. Não serve. Mas, assim, cabe habeas corpus quando o juiz, por exemplo, ele negou, o desembargador, por exemplo, ele resolveu não apreciar o teu recurso, em tese caberia. Porque aí é só para falar que ele não apreciou o teu recurso. Mas, enfim, turma. Então, na maioria das vezes, quando você faz uma ordem de habeas corpus, você tem que colocar que existe uma autoridade coatora, que é a razão que você está entrando com esse habeas corpus, que geralmente é um funcionário público. Excepcionalmente, a jurisprudência admite habeas corpus contra particular. Foi um caso, pessoal, de um hospital, que o cara foi tratado no hospital, ele não pagou, e aí trancaram ele no hospital. O diretor do hospital não deixou ele sair, enquanto ele não pagasse. Aí ele entrou, tá dando muito minha garganta, ninguém merece. Aí ele entrou, turma, ele impetrou com ordem de habeas corpus, colocou como autoridade coatora esse diretor do hospital e foi concedida a ordem e o cara foi liberado. Mas essa história da autoridade coatora ser um particular é exceção. A regra é que a autoridade coatora é uma autoridade pública. Fechou até aí? No habeas corpus tem também o chamado paciente. O paciente é quem se beneficia com a ordem de habeas corpus. Então, se eu entro com habeas corpus em favor da Xuxa, professor, você pode entrar com habeas corpus em favor da pessoa, mesmo que ela não queira? Posso. Quando, turma, tem um caso de grande repercussão nacional, sei lá, esse do Carrefour agora, né, que até a gerente foi presa hoje, né, porque ela se omitiu, foi presa temporariamente. Aí eu, Sidney, ela nem me conhece, essa gerente, mas eu, Sidney, vocês, qualquer pessoa pode impetrar com habeas corpus em favor dela. Não tem problema. Então, quando tem um caso de grande repercussão nacional, tipo, a Xuxa foi presa, exemplo.
Aí você pode impetrar habeas corpus em favor da Xuxa, que nesse caso seria a paciente, que é quem vai se beneficiar da ordem. E todo mundo faz isso porque se for o meu habeas corpus que foi julgado em favor da Xuxa, eu vou ganhar a mídia como se fosse o advogado da Xuxa. 2, muito provavelmente a Xuxa vai me contratar. Então, quando eu tenho um caso de grande repercussão nacional, como estratégia até de marketing, um monte de advogado entra com habeas corpus, geralmente, em favor daquela pessoa. Exatamente para quando for concedida a ordem de habeas corpus e o cara tiver a sorte de conseguir liberar a pessoa, ele vai para a TV, ganha mídia, como se fosse advogado daquela pessoa, né? Então, existe muito isso. Então, o paciente é quem se beneficia da ordem de habeas corpus. O paciente, obrigatoriamente, tem que ser uma pessoa física, tá? Uma pessoa natural. O paciente tem que ser uma pessoa. Ou seja, não dá para eu entrar com habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica. Por quê? Porque pessoa jurídica não anda. Pessoa jurídica não tem direito de ir e vir, não tem liberdade de locomoção. Então, sempre o paciente é a chamada, que é a pessoa que vai se beneficiar da ordem, e esse paciente, que é o que vai se beneficiar da ordem, turma, ele não precisa concordar, não precisa me dar procuração. O paciente pode impetrar habeas corpus em favor de si próprio. Então, o impetrante pode ser o paciente, não tem problema. Mas o paciente é uma pessoa física, tá? Um paciente não vai poder ser uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não tem direito de ir e vir. E, finalmente, o impetrante. Aqui, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Qualquer pessoa. Pessoa física, pessoa jurídica, menor, maior, não precisa ser advogado. Então, o impetrante, qualquer pessoa pode entrar com ordem de habeas corpus. Eu posso impetrar habeas corpus em favor de mim mesmo. Aí eu aponto uma autoridade como autoridade coatora. Nesse caso, eu vou entrar com a ação, eu vou entrar com uma... Eu vou impetrar com habeas corpus, então eu vou ser impetrante e paciente ao mesmo tempo, e eu vou apontar uma pessoa como autoridade coatora. Se vocês não estiverem entendendo alguma parte, eu estou fazendo uma aula mais diferente, né, porque geralmente eu vou escrevendo, mas eu prefiro conversar hoje com vocês. Enfim, mas eu vou já começar a mostrar a Constituição, onde fala de habeas corpus, o Código de Processo Penal, estou só dando a introduçãozinha da nossa matéria. Turma, numa petição de habeas corpus, imagine uma petição inicial, né? Vocês já fizeram, vocês sabem que é uma petição inicial, tá lá o endereçamento, tá o nome da peça, no caso habeas corpus, aí vai ter o preâmbulo, né? O preâmbulo é onde a gente coloca a qualificação. No habeas corpus, geralmente, no preâmbulo, a gente faz assim, ó. Eu sou impetrante em favor do Júnior e a autoridade coatora é a Juliana, tá? Aí vai ficar assim, ó. Sidney Soares Filho, eu vou me qualificar, vem respeitosamente impetrar ordem de habeas corpus em favor de Júnior babá, por coação ilegal da autoridade coatora à servidora Juliana Santos babá. Eu qualifico todo mundo. Então, no habeas corpus, o advogado é que é o sujeito ativo da ação. É esse o ponto que eu quero chegar. Porque, geralmente, quando você vê uma petição inicial, né, você fala o quê? Sidney Soares Filho, aí clarifica, vem por meio do seu advogado. Então, numa petição inicial normal, nas ações normais, o teu cliente te contrata, mas quem entra com a ação é o teu cliente, né? Tanto é que tu qualifica o teu cliente e diz que ele vem por meio do advogado, que é você. No habeas corpus, não. Quando você é contratado para fazer um habeas corpus, você vira um impetrante. Então você vira polativo, advogado, que eu volto a dizer pela 15ª vez, tá? Não precisa de advogado. Mas se o advogado for entrar, ou a pessoa que vai entrar, ela se torna polativo. Então, se eu for contratado, eu não posso, né, obviamente, mas se eu for contratado para fazer um habeas corpus, eu vou ser contratado para virar polativo da ação, o impetrante. E aí eu vou impetrar um habeas corpus em favor de um paciente, que esse paciente pode ser o próprio impetrante, e eu tenho que indicar a autoridade apontada como coatora, que geralmente é um servidor público. Show. Eu acho que vocês estão entendendo, então. O Júnior falou assim, Pontes de Miranda defende que o HC trata de ação autônoma de impugnação de natureza fundamental e com Estados constitucionais. Essa definição bacana. Perfeito, Júnior. Essa definição realmente foi bacana. E se você pensar, eu falei de todos esses elementos, né? Eu falei que era uma ação autônoma que impugna, pode impugnar, né, decisões judiciais, mas pode também impugnar
a instauração de um inquérito, pode impugnar a instauração de um processo penal, toda vida que, ainda que indiretamente, teu direito de ir e vir estiver ameaçado. Aí, de natureza mandamental, com status constitucional, é uma ação constitucional. Perfeito. Obrigado aí, Júnior. Então, eu vou começar a compartilhar, turma, a minha tela, para a gente ir para a Constituição, tá? A gente vai para o artigo 5º, 68, às 7. Não anotem agora não, que eu já digo. Que aí a gente vai ver como é o habeas corpus na Constituição. Então, LXV, deixa eu ver aqui. Pronto, é 67. Aliás, 68 mesmo. Artigo 5º, 68. O artigo 5º, 68, ele vai dizer assim, ó. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, vou destacar aqui porque eu vou falar sobre isso, violência ou coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vou explicar parte a parte desse dispositivo, né? Então, quando é que um magistrado, ainda que de ofício, lembre com o habeas corpus, se o juiz ficar sabendo de uma prisão ilegal, ele mesmo pode conceder habeas corpus de ofício. Quando é que o juiz vai decidir? O juiz, o desembargador, o ministro, tá? No caso do Michel Temer, por exemplo, Michel Temer ele foi preso, né? Aí ele impetrou com habeas corpus no Supremo. 4 dias depois, o Michel Temer foi solto, em decorrência de um habeas corpus. Enfim. Então, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, o que é que eu falei para vocês? Que o habeas corpus é um remédio constitucional que ele vai ser utilizado quando o nosso direito de ir e vir está ameaçado ou violado. Falei isso para vocês no começo da aula. Quando tem uma ameaça ao meu direito de ir e vir, aí eu entro com o chamado habeas corpus preventivo. Então, se você não está preso, mas quer ter um salvo-conduto, aí você entra com habeas corpus preventivo. Então, você não está preso e quer ter um salvo-conduto. Por exemplo, instaurar inquérito policial contra mim, processo contra mim, eu não estou preso. Ou então, no caso das prostitutas em São Paulo, isso é um caso, turma, que é muito famoso, é importante vocês saberem. Tinham prostitutas em São Paulo, eu não sei porque eu estou na cabeça que eu falei já essa história para vocês, mas tinham prostitutas em São Paulo que toda noite elas faziam programas numa praça. E, turma, você acha bom ou não, prostituição não é crime, né? Pelo princípio da transcendentalidade, né? Prostituição, você faz o que quiser com seu corpo, suas regras. Então, prostituição não é crime. Aí, toda noite, a polícia ia nessa praça, levava as prostitutas para a delegacia, deixava as pobres lá, fazendo procedimento, eles faziam procedimento e as pobres demoravam. Acabava a madrugada, as pobres perdiam o dinheiro do dia do ponto, perdiam o dinheiro de tudo. O que é que essas prostitutas fizeram? Entraram com habeas corpus preventivo, dizendo que toda noite elas tinham a liberdade de locomoção dela violada, então elas quiseram um salvo-conduto para elas terem o direito de ficar na praça e não levarem elas de lá sem ter justo motivo. E aí foi concedido, e aí quando a polícia chegou de novo para poder levá-las, elas mostraram o salvo-conduto. Se a autoridade policial desrespeita, ela pode cometer, entre outros vários crimes, ela pode cometer o crime de prevaricação. Tá? Mas entre outros vários crimes que vai depender do caso concreto. Também, quando é que eu entro com habeas corpus preventivo, que é muito famoso, não sei porque eu também tenho uma sensação que eu já falei para vocês, quando eu vou depor enquanto testemunha. A testemunha, ela não pode mentir, né? A gente já falou sobre isso. Ela tem que dizer a verdade. Ela não pode omitir, nem mentir, nem inventar nada. Ela só pode falar a verdade, a testemunha. Aí, quando se abre uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, mesmo os deputados federais que seriam os investigados, eles são intimados na CPI para depor como testemunha. Por quê? Porque se eles forem intimados como investigados, eles podem ficar calados. Mas se eles forem intimados como testemunhas, eles não podem ficar calados. O que é que os nossos queridos deputados federais e senadores fazem? Porque, para mim, um cara que faz um negócio desse tem rabo preso. Se ele tivesse mesmo consciência de que ele não roubou, não furtou, ele não faria isso. Aí o que é que ele faz? Ele tá preso? Tá não. Aí ele contrata um advogado, entra com habeas corpus preventivo no Supremo, para o Supremo dar um salvo-conduto para eles, para que eles possam ir para essa audiência na CPI como testemunha, mas mesmo como testemunha eles poderem ficar calados
aí, se alguém prendê-los, esse alguém tá violando esse salvo-conduto. Então, quando o código fala aqui, quando o código não, quando a Constituição, né? Mas o código também, porque o código repete praticamente esse artigo, ele fala que se concede habeas corpus quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência no seu direito de ir e vir, né? Na sua liberdade de locomoção. É o chamado habeas corpus preventivo. Mas existe também o habeas corpus repressivo. E o habeas corpus repressivo é quando a violência já está consumada. Você já está preso. Então, essa gerente do Carrefour, que ela se omitiu lá na questão do espancamento, como é que o ser humano faz isso com outro, gente? Aí, quando ela se omitiu, ela foi presa temporariamente, com certeza entraram já com habeas corpus. Qual? Repressivo, em favor delas. Por quê? Porque ela já sofreu violência na liberdade de locomoção, aí o judiciário vai decidir se essa violência foi por ilegalidade ou abuso de poder, e eu começo já a falar sobre isso. Então, eu considero esse habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Lá no CPP, ele vai falar no artigo 647, quando é que tem essa coação ilegal, não é nem 647, turma, é o 648. Quando é que se tem coação ilegal que você pode entrar com habeas corpus? Essas possibilidades aqui são tão genéricas, turmas, que você pode colocar que habeas corpus cabe quase sempre no processo penal, só não vai caber contra punição disciplinar, que é o Chico já falar sobre isso, contra pena de multa, prestação pecuniária, quando tiver extinta a pena privativa de liberdade, e tudo isso que eu estou falando, né, estou até repetindo, tudo isso são súmulas, tá? Que tá eu coloquei no AVA para vocês estudarem. Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. O Júnior está dizendo assim, qual seria a diferença entre dilação probatória e análise da prova pré-constituída? Dilação probatória, o Júnior, é mais a questão da instrução mesmo, tá? É uma dilação probatória. A análise da prova pré-constituída, a prova já está pré-constituída, já existe a prova. Na dilação probatória, a prova pode até não existir ainda, pode estar ainda construindo a prova. Na prova pré-constituída, se analisa o que já foi documentado, entendeu? Tipo assim, se eu quero entrar com habeas corpus e quero juntar o depoimento de alguém, Júnior, eu não posso entrar com habeas corpus e pedir para ouvir o Vitor, por exemplo. Não, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com um procedimento de jurisdição voluntária, que pode ser justificação, aí colhe o depoimento do Vitor na frente de uma autoridade judicial. Então, eu colho o depoimento do Vitor por essa ação, né, chamada justificação, e o intuito dessa ação é tão somente consignar, lavrar, colocar no papel o depoimento do Vitor para eu ter prova constituída para entrar com habeas corpus. Me diz aí se tu entendeu. Aí o Vitor está dizendo assim, uma dúvida diante da prisão civil por inadimplemento voluntário, necessário por obrigação e depositário fiel. Sim, Vitor, cabe, viu? Cabe habeas corpus contra prisão, tanto da obrigação da pensão alimentícia, né? Cabe habeas corpus, porque, por exemplo, cara, ele pagou, mas foi preso. O oficial de justiça ele não faz prisão civil, mas teve uma época que eu não sei porquê, quando eu estava em tabuleiro, eu fiz prisão civil. E aí, um dos caras eu morri de pena. Olha a história que eu vou contar para vocês agora. Paz, eu como oficial de justiça, se eu sentar com vocês um dia para contar, é só história. Adoro a minha profissão. Aí o cara, eu disse, cara, eu citei você e disse para você pagar o valor. Aí ele, tá, aí eu disse, eu sempre explico bem direitinho, turma, quando eu vou citar em execucionamento, você vai, paga o valor, justifica que não pode pagar, ou então mostra que já pagou para o juiz, não deixa de informar o juiz, porque se você não informar o juiz vai entender que você não pagou, e se o juiz entender que você não pagou, eu repito 200 vezes, você vai preso. Aí eu repeti para ele 200 vezes isso, né? E eu lembrava que eu tinha feito isso. E ele disse, cara, eu vim aqui há um mês atrás e te citei para tu pagar em 3 dias, justificar que não pode pagar, ou para procurar a Defensoria Pública, avisar o juiz. Aí ele, tá, eu paguei. Aí eu disse, você apresentou esse recibo? Você pegou o recibo? Não, não peguei. Cara, eu não te disse para pagar o recibo e juntar por meio da Defensoria Pública? Ele, caramba, eu não fiz isso, eu paguei e não fiz isso. Eu disse, pois é, eu não sou juiz, eu tenho que cumprir o que o juiz me manda e tá aqui a prisão, o senhor vai preso agora. Aí tá bom, aí ele não ofereceu resistência e tal, aí foi preso, né? Galera, eu acho que uns 10 dias depois,
era em Tabuleiro do Norte, e as pessoas ficam presas na delegacia lá. Não sei como é que tá hoje, provavelmente é a mesma coisa. Aí eu fui na delegacia intimar uns presos. Aí quando eu vejo o cara lá, morto e feliz jogando baralho, né? Aí eu, mas tu ainda tá aqui? Tu não disse que tinha pagado? Não te orientei para alguém entrar em contato com ela, para ela te dar o recibo e tu juntar? Sabe o que eles me disseram? Que foi o que eu me disse? Ele disse assim: prefiro 10 mil vezes estar aqui preso do que falar com aquela vagabunda. Aí eu não quis falar com ela e ficou preso. Vocês acreditam que a prisão é até 3 meses? Ô, comédia. Se não mudou, né? Rapaz, achei muito engraçada essa história. Aí, Vitor, em tese, caberia habeas corpus nesse caso? Sim, cara, caberia sim. Comédia, show. Sim, turma. Voltando aqui, então. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Aí, voltando aqui para a Constituição, né? Então, considera-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Essa parte aqui que eu estou grifando em azul, né? Violência ou coação na sua liberdade de locomoção, ela já foi definida pelo CPP no artigo 148. Eu vou já chegar lá, ler para vocês. E aí você pode já anotar sempre que, ainda que indiretamente sua liberdade de locomoção esteja violada ou ameaçada, cabe habeas corpus. Aí, por ilegalidade ou abuso de poder. Lembra que eu falei para vocês que a regra é que a autoridade coatora sempre vai ser um servidor público? Esse é o posicionamento majoritário, porque só quem comete ilegalidade, na visão da doutrina, seria um servidor público. E, sem dúvida, só quem comete abuso de poder seria um servidor público, né? Porque o servidor público tem o poder. Mas, como eu falei para vocês, na jurisprudência você acha casos excepcionais onde a autoridade apontada como coatora é um particular, mas não é a regra. E aí, turma, existe outro artigo aqui, que é o 67 não, que ele vai falar que o habeas corpus é gratuito. Peraí. Concedenciar habeas corpus, peraí, turma. Tá aqui, ó. É o artigo 5º, o 77. O último, ele vai falar: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, o habeas corpus, ele é gratuito, e a própria Constituição, ela já vai falar isso, tá bom? Aí no 647, turma, ele meio que repete o artigo 5º de 68, que a gente acabou de ler. Ele está no capítulo 10, né, que fala de recursos, mas como eu já falei, o habeas corpus e a revisão criminal não são recursos. E aí o 647 vai dizer assim, ó: dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violação ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Turma, como vocês ainda vão fazer prova, né, da OAB, de concurso público, essas coisas, se cair do jeito que tá aí, você vai marcar como correto, né, até porque tá a lei. Então, eu, por exemplo, enquanto servidor público, sofri um processo administrativo e a minha pena foi de advertência. Aí eu posso entrar com habeas corpus contra a minha pena de advertência? Não, não posso entrar com habeas corpus contra a minha pena de advertência. Aí, ou seja, a regra é que não cabe habeas corpus contra punição disciplinar, nem punição disciplinar militar. Um servidor público civil, né, como eu, como Júnior, a gente, no nosso estatuto, não tem a possibilidade de prisão por infração administrativa, né? Então, por exemplo, eu deixei de cumprir meus mandados, fiquei recebendo, cumpri esse negócio aí, não. Aí eu posso sofrer um processo administrativo e, no final, a autoridade vai me aplicar uma pena que não vai poder ser prisão. Só que no âmbito militar, como tem a hierarquia muito grande, né? No âmbito militar, pode sim ser pena, a pena disciplinar lá no âmbito militar, pode ser a prisão do cara, não tem problema. A regra é que não vai poder, o militar que foi preso pelo superior, a regra é que ele não vai poder manejar, impetrar o habeas corpus contra essa prisão. Por quê? Porque o próprio CPP está falando que não cabe habeas corpus no caso de prisão, punição disciplinar. Entre elas, a punição disciplinar no âmbito militar, que é a prisão, não cabe. Mas a jurisprudência do STF, ela flexibilizou um pouco isso, dizendo que não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar, no caso a prisão, quando é para discutir o mérito.
se o cara deveria ou não estar na prisão. Para discutir o mérito, o STF não admite. Mas se for para discutir alguma coisa relacionada à legalidade daquela prisão, aí aceita. E o caso que o Supremo decidiu isso foi um caso em que o cara foi preso militar e ele entrou com habeas corpus contra essa prisão militar, por essa punição disciplinar que ele está recebendo. E o que ele argumentou foi que a autoridade que o mandou prender não tinha competência para prendê-lo. E foi deferido porque realmente não tinha mesmo, não. Era de outro setor, era de outra repartição, não tinha competência. E aí ele conseguiu e o Supremo aceitou habeas corpus, né? Disse que era para aceitar. Então, como regra, não cabe habeas corpus contra a punição disciplinar, nem a punição disciplinar militar, que envolve prisão. Contudo, em relação à punição disciplinar militar, que envolve a prisão, não cabe o habeas corpus se for para discutir o mérito, mas cabe para discutir a legalidade. Beleza até aí? O Júnior. Existe alguma limitação na implantação do habeas corpus decorrente da complexidade da tese jurídica e o vasto volume dos documentos, a exemplo de questões que tratam de interceptação telefônica? Não, Júnior, até porque, cara, o que prevalece aí é o nosso direito de liberdade, né? O habeas corpus, ele é uma garantia constitucional do nosso direito de liberdade, é um remédio constitucional, cara. Então, assim, por mais que o habeas corpus seja extenso, não tem essa limitação, não. As limitações que tem, Júnior, são mais essas que eu falei para vocês em relação a, por exemplo, o habeas corpus ele não pode ser um sucedâneo recursal. Então você não pode querer discutir o que você discutiria numa apelação, por exemplo, em habeas corpus. Aí não dá, não. Não dá para você entrar com habeas corpus para fazer o que o recurso faz. Não. Porque não é função do habeas corpus. É mais essa limitação, sabe, cara? Show. Então vamos continuar. Aí eu voltando aqui para o CPP, turma, a gente vê quando é que a coação é ilegal, né? Quando não houver justa causa. Considera essa coação ilegal quando não houver justa causa. Então, pessoal, eu estou preso por um crime que eu não cometi, tem um processo penal. Justa causa, turma, é a PEC AISA, que eu vi falando para vocês. Então, justa causa, nesse contexto aqui, é até mais amplo do que a PEC AISA. Então, eu estou aqui em casa de boa, dando aula, e aí eu chego a polícia aqui para me prender, sem mandado de prisão, sem nada, ou então com mandado de prisão por um crime que eu cometi ontem, 9h30 da noite. 9h30 da manhã, mas ontem, 9h30 da manhã, eu estava dando aula exatamente nessa cadeira e eu tenho gravado. E aí eu consigo os prints tal para provar que eu não tenho nada a ver com aquele crime que eles estão me acusando. Então, ó, não houver justa causa para aquela prisão, para aquela coação, a liberdade de ir e vir. Quando alguém estiver preso por mais tempo que a lei determina, também a prisão, um cara, né, ontem ele foi condenado por ter matado a família quase toda, a paulada, não sei se vocês viram, a 112 anos de prisão. Aí vamos supor que esse cara chegou nos 112 anos, acabou a prisão dele, né? Ele já morreu, mas, enfim. Aí não vê o alvará de soltura. Se não vê o alvará de soltura do cara, concede o alvará de soltura. Então, aqui. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, então foi um delegado que me mandou prender preventivamente, e a gente já viu que toda e qualquer prisão, salvo flagrante, depende de mandado do juiz, de uma ordem escrita e fundamentada do juiz. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, ou seja, eu estou preso temporariamente, a prisão temporária a gente viu no ano passado, semestre passado, é uma prisão que é para ajudar nas investigações, eu estou preso temporariamente porque eu estava ameaçando as testemunhas, já acabou o inquérito e eu ainda continuo preso lá. Aí eu mostro, ó, acabou o inquérito, eu estava preso pelo inquérito, então acabou o inquérito, não adianta eu ficar mais preso, eu entro com habeas corpus. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza, a regra que cabe fiança, lembra, se você for preso em flagrante, a regra que o judiciário vai te pôr em liberdade provisória, com ou sem fiança. Os casos que não cabem fiança são os que estão no 323, 324, vimos isso. Quando o processo for manifestamente nulo, nulidade a gente vai estudar na nossa próxima matéria, ou quando tiver extinta a punibilidade, o crime está prescrito. Aí tem inquérito policial para investigar um crime prescrito. Eu entro com habeas corpus para trancar inquérito policial. Tem um processo penal para investigar, né, para me processar por um crime que eu fui anistiado, que houve abolício crimes. A extinção da punidade está no 107. Então, nesse caso, cabe habeas corpus. Então, turma, habeas corpus cabe quase sempre. Procure no AVA ler as súmulas de habeas corpus, tá bom? Que aí eu fico falando delas aqui. Aí o 649 vai dizer, ó, o juiz ao tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente... Ah, sabe o que eu lembrei? Eu acho que eu mudei de assunto
e não justifiquei por que você, às vezes, dependendo do juiz, e não é regra, é melhor você entrar com relaxamento de prisão, com liberdade provisória, do que com habeas corpus. Porque o habeas corpus, muito embora ele tenha prioridade de tramitação, geralmente o juiz só decide se houver a autoridade apontada como coatora. Então o juiz, ao invés de decidir imediato, ele manda intimar a autoridade apontada como coatora para ela se manifestar. E aí isso demora um tempo, né? Já o relaxamento de prisão, a liberdade provisória, a revogação de prisão, não tem essa história de ouvir a autoridade como coatora. Pode até ter, mas assim, não tem como regra. Por isso que, às vezes, quando você for para a prática, conheça bem o judiciário onde você vai trabalhar, para saber se vale a pena entrar mais com a peça privativa de advogado ou com habeas corpus. Pronto, aí agora eu fechei meu raciocínio. Aí o C649 vai dizer assim, ó, o juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Fará passar imediatamente a ordem impetrada, exatamente ele já vai analisar, já vai dar imediatamente quando for cabível, né? Aí vamos lá. Competirá conhecer o habeas corpus originariamente. Turma, aqui o código está um pouquinho defasado. Então eu não vou nem ler o 650. Mas o 650 ele vai falar da competência do habeas corpus. É super simples. Se o habeas corpus for o delegado, aí você vai... Se a autoridade apontada como coatora for o delegado, aí você vai entrar com habeas corpus aonde? No juiz de primeira instância. Agora, se a sua autoridade apontada como coatora for o juiz de primeira instância, aí você vai entrar para onde? Para o tribunal. Se for o relator do tribunal específico, a decisão monocrática dele, aí você vai entrar para o próprio tribunal. Mas se for uma decisão desse próprio tribunal, do TJ, aí você entra para o STJ. Se, por exemplo, for do STF, aí você entra para o STF. Em outras palavras, você olha muito para saber a competência do habeas corpus para a autoridade apontada como coatora. A autoridade apontada como coatora, ela vai trabalhar onde? Ela vai ser julgada onde, criminalmente? Aí você entra onde ela for julgada criminalmente. É certo, turma, que se o paciente tiver foro de prerrogativa de função, aí muitas vezes se leva o habeas corpus para julgar no foro de prerrogativa dele. Então, o Flávio Bolsonaro, né, eles estão tocando terror aí, esses irmãos. Um estava falando com a China, né, e o outro, o Queiroz, ele acabou de dar um depoimento dizendo que realmente participou da rachadinha, mas que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada. Tão legal essa defesa, né, não sabia de nada. Aí vamos supor que o Flávio Bolsonaro vai entrar com habeas corpus, ele entra com habeas corpus no Supremo, já que ele é senador, ele tem foro prerrogativo de função, né. Então, assim, para saber a competência do habeas corpus, você olha se tem foro de prerrogativa de função, seja a autoridade apontada como coatora, como regra, seja o paciente. Pronto, basicamente essa é a competência do habeas corpus. Aí o 651, a concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, ou seja, nem finalizará o processo, desde que o habeas corpus não tenha conflitos com o fundamento daquela. Em outras palavras, não é porque eu consegui um habeas corpus para me tirar de uma prisão preventiva que esse habeas corpus vai também trancar a ação penal. Não é isso. Então, o habeas corpus, quando ele não tem a ver com o processo em si, ele não afeta o processo, ele afeta lá a prisão, alguma outra coisa. Aí está dizendo 651. 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, vai ser declarada a nulidade do processo e vai ser renovados os atos processuais. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação, né? Então ele vai pagar as custas, assim, né, habeas corpus não tem custas, a bem da verdade, mas ele pode pagar, né, eventual custa que aquela ação tenha gerado. Neste caso, né, que a autoridade por má fé, ou seja, um delegado não gosta de mim, mandou me prender. O abuso de poder, um policial me prendeu sem mandado do juiz. Neste caso, o habeas corpus vai ser remetido ao Ministério Público, para o Ministério Público responsabilizar essa autoridade, que pode ser por abuso de autoridade, né? O habeas corpus poderá ser implementado por qualquer pessoa, física, jurídica, maior, menor, doente mental, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus.
em seu favor, a favor de outro, bem como o Ministério Público. O que é que o habeas corpus vai ter que ter? O nome da pessoa que sofre ou está sendo ameaçada, que é o paciente, declaração da espécie de constrangimento, ou seja, os fatos, né, que estão movendo aquele habeas corpus, e a assinatura do impetrante. Ou alguém, a assinatura, alguém a seu rogo, quando ele não souber ler ou escrever. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou se acha na iminência de sofrer coação ilegal. É o que eu disse para vocês. O habeas corpus ele não tem essa formalidade toda, exatamente porque o juiz pode conceder habeas corpus de ofício. Aí, próximo. Deixa eu ver se vocês estão com dúvida. Não. Show. Aí, turma, próximo, né? O habeas corpus, desculpa, o carcereiro, ou carcereiro é osso, né, turma? Turma, não chame o carcereiro de carcereiro, não. Chame de agente penitenciário, agente prisional, e evitem essa palavra cárcere, da ideia, remonta à Idade Média, fale de unidade prisional, é até mais chique, mais elegante, tá? Então, nunca chegue, se vocês forem trabalhar com penal, para um carcereiro e fale, ei, carcereiro, não, é agente penitenciário. O carcereiro é o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça, ou a autoridade judiciária, ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição da ordem de habeas corpus, as informações sobre as causas da prisão, a condução e a apresentação do paciente ou a sua soltura, será multado na quantia de 200 mil réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas que lhe incorrem. Então vai ter multa, né, se alguém obstar o cumprimento da ordem de habeas corpus. As multas serão impostas pelo juiz ou tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar por autoridade judiciária, caso que caberá ao STF ou ao STJ impor as multas. Que tá mais em desuso, tá? Mas é só para você saber que tem uma multinha, mas que, na verdade, não tem nem como ser aplicada, porque não tem regulamentação. Aí o 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que o preso lhe seja imediatamente lhe apresentado, no dia e hora que designar. Em caso de desobediência, será expedido um mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Então, o juiz recebeu uma petição de habeas corpus, viu que o cara está preso, mas quer conversar com o cara antes. Marca para ele chegar hoje ou amanhã. Se não levarem o cara, o juiz pode mandar para o Ministério Público processar quem não levou, né, o indivíduo. 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo. Ou seja, se ele estiver preso, vai ter que ser apresentado ao juiz, caso o juiz entenda que quer ver o preso. Só não vai ser apresentado ao juiz se ele estiver gravemente enfermo, ele não está sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção, então ele impetrou com habeas corpus contra o delegado, e o delegado não está com ele está em outro presídio, está em outro canto, ou se o comparecimento não tivesse sido determinado pelo juiz ou tribunal, né? Então, se o juiz resolveu julgar o habeas corpus sem precisar falar com o cara, ótimo, já manda pro cara, já manda para a unidade prisional onde ele está preso, o alvará de soltura, e já solta ele. Aí o juiz poderá ir ao local do paciente, se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença grave. Vocês aí souberem aí um juiz que fez isso, vocês me falam, que eu vou começar a dar de exemplo na sala de aula. Aí, 658, o detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso, o detentor, né, o cara que tá preso, o cara que prendeu, né, o delegado que prendeu, por exemplo, declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Então, vai declarar a ordem de habeas corpus, ou seja, foi deferida a ordem de habeas corpus, aí manda o alvará de soltura para o delegado vai lá e vai dizer, ó, o habeas corpus foi concedido, você está liberado. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o habeas corpus. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, se for o caso, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. O habeas corpus, né? Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso na prisão. Deve se manter na prisão. Então ele está respondendo por outro crime, tem outro mandado de prisão em aberto contra ele. Então, sempre, uma coisa que é super chato, sabe, que demora muito quando a gente vai cumprir a ordem de habeas corpus, é que
tem que se fazer a pesquisa no sistema para saber se o cara está preso por outro motivo. Então eu chego lá com o alvará de soltura, aí a pessoa interna, né, o escrivão da delegacia, ele vai entrar no sistema, que muitas vezes está indisponível, para saber se o cara está respondendo a outro processo, para saber se tem outro mandado de prisão em aberto contra aquele cara, contra aquele cara, né? E aí, mesmo então, com aquela alvará de soltura, por um crime, se ele ainda tiver mandado de prisão por outro crime, aí não adianta soltar, não vai soltar. Se os documentos que instruíram a petição, Júnior, a questão da prova pré-constituída, se os documentos que instruíram a petição evidenciarem ilegalidade na coação, o juiz ou tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento, seja trancando inquérito, ação penal, seja o que for. Se a ilegalidade no decorrer do fato de não ter sido se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará desde logo a fiança, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, nesse caso, a autoridade policial os respectivos autos para serem anexados ao inquérito aos processos judicial. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dá-se-á ao paciente salvo conduto assinado pelo juiz. Se é para evitar ameaça, é aquele habeas corpus preventivo, né? Aí é aquele salvo conduto que eu falei para vocês. Será incontinente, ou seja, será imediato, será imediatamente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar os autos no processo. Por isso que uma das cópias do alvará de soltura que a gente leva, a gente tem que dar para o delegado. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver observadas as formalidades estabelecidas. Aqui não cabe hoje porque toda cidade é sede de alguma comarca, né? Nem que seja uma comarca vinculada. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, que é o TJ, que é o Tribunal de Justiça, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que é o chefe de gabinete, né? Que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou Câmara Criminal, ou turma que estiver reunida. Aí, 662. Isso é muito disposto no regimento interno do tribunal, turma. 662. Se a petição contiver os requisitos do 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará a autoridade indicada como coatora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daquelas requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, né? Então, se a petição não escrever qual é o constrangimento legal, não apontar a autoridade coatora, aí o juiz vai mandar retificar, né? O desembargador vai mandar retificar. Contudo, o juiz, o desembargador, ele pode ouvir, né, a autoridade apontada como coatora. Por isso que muitas vezes o habeas corpus demora. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o habeas corpus deverá ser indeferido liminarmente. Nesse caso, se levará a petição ao tribunal, Câmara ou turma para que delibere a respeito. Recebidas as informações ou dispensado o habeas corpus, será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar seu julgamento para a sessão seguinte. Ele tem prioridade de julgamento, como eu já falei. A decisão tomada por maioria de votos será tomada por maioria de votos. Haverá empate, havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte da votação, proferirá o voto de desempate. Caso contrário, vai ser a decisão mais favorável ao paciente. Geralmente, turma, o presidente, ele vota habeas corpus, tá? Geralmente ele vota. Mas se deu empate, aí geralmente, se deu empate, vai ser desempatado pela decisão que for mais favorável ao réu. É o que está dizendo aqui, ó. Se o presidente não tiver votado e tiver empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. O secretário do tribunal lavará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, Câmara ou turma, será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro, à autoridade. Ou seja, se for concedido o habeas corpus, o mandado vai ser enviado às pessoas que estão com o preso. Aí, os regimentos internos do Tribunal de Justiça, né, os TRFs, estabelecerão as normas complementares para o processo de julgamento do habeas corpus, da sua competência, e aí, para a gente acabar, no processo de julgamento do habeas corpus de competência originária do STF, bem como no recurso das decisões de última ou única instância denegatória de habeas corpus, observar-se o que lhe for mais aplicável. Os dispostos dos artigos anteriores devem no regimento interno dos tribunais estabelecer. Tá, isso aqui é mais regimento interno. Tem uma ação, turma, que na verdade não é uma ação, é um recurso, que eu queria que vocês conhecessem. Esse recurso se chama recurso ordinário constitucional.
O recurso ordinário constitucional, ele tem previsão no artigo 102, inciso 2, a linha A da CF, da Constituição Federal, e essa previsão aqui, turma, é uma previsão que é para o STF. Então tem esse recurso, que é o ROC, que é o Recurso Ordinário Constitucional, que está no 102, inciso 2, a linha A, e também está no 105, inciso 2, a linha A também, do STJ. O que é esse ROC? Você pode chamar só de RO, né? Que é o recurso ordinário. Ou recurso ordinário constitucional. O que é esse ROC? Esse ROC, turma, ele é um recurso cabível contra decisão denegatória de habeas corpus. Então, recurso cabível contra decisão denegatória de habeas corpus de tribunal é o ROC. Então, quase todas as vezes que eu entro com habeas corpus no tribunal e foi denegado o meu habeas corpus, eu posso entrar com ROC. ROC é um recurso ordinário constitucional. Então, todas as vezes, turma, todas as vezes que eu entrar com quase sempre que eu entrar com habeas corpus em tribunal e a decisão for denegatória, só denegatória, aí nesse caso eu vou poder entrar com ROC. Nunca para absolutório, nunca para outra decisão, só a decisão denegatória, nunca para concessiva. Só para a decisão denegatória de habeas corpus. Tranquilo? Show. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão perguntando. O Júnior. A praxe forense é a de haver manifestação sobre o pedido liminar em habeas corpus, somente após o fornecimento das informações da autoridade. Júnior, é muito difícil dar opinião, porque eu sempre digo isso para vocês. O direito penal, ele é casuístico. Cada caso é um caso diferente, cada caso é um caso que vai depender muito da situação, entendeu? Mas que realmente muitas vezes retarda. Mas é porque o pessoal tem que pensar que ser juiz é muito difícil, né? Eu acho a posição de juiz extremamente difícil. Muito embora eu acho que se eu fosse querer ser outra coisa, eu acho que eu optaria por ser juiz. Eu digo dessa forma, optaria, porque eu não tenho dúvida que eu passaria. E é o que eu quero passar para você, que não tenha dúvida que você pode alcançar os seus objetivos, tá? Então eu não tenho dúvida que eu seria juiz se eu realmente quisesse ser juiz, mas eu acho a posição de juiz muito difícil. Então assim, é muito fácil você julgar o outro, né? Assim, quando não tem muita consequência, mas você ser juiz, sabe? Muito complicado. Então, Júnior, é muito complicado dar essa decisão, falar, né, minha opinião, de maneira bem geral. Deixa eu ver aqui. A Mariana Távora. Cabe habeas corpus quando, por exemplo, o réu deve ser preso preventivamente e, tendo a conclusão do ensino superior, é preso junto com quem não possui? Cabe, é uma ilegalidade isso aí, Mariana. Toda vida que tem ilegalidade, no que diz respeito, tem. Porque o que a Mariana está trazendo é coisa do semestre passado, que é a história das prisões cautelares, né? A gente acha que quando a gente tem nível superior, a gente não pode ser preso, e isso está errado. Na verdade, a gente pode ser preso. A questão toda é que se eu for preso preventivamente, eu que tenho um nível superior, eu não vou ficar preso com os demais presos, vai ter uma cela especial para mim, mas isso só vale para prisões cautelares. Se essa minha prisão, ela vira uma prisão definitiva, fica igual a todo mundo. Aí o Vitor, boa pergunta, agora eu acho que seria a hipótese de outro recurso. Não, é uma ilegalidade nesse caso, pode sim. Aí o Vitor, porque o erro não é sobre o cerceamento da liberdade em si. Vitor, acaba tendo um cerceamento da tua liberdade, sabe? E aí o juiz ele tem que mudar isso. Teve um caso no Pará, turma, foi horrível. Uma menor ficou presa com homens maiores. Você imagina aí, tu tá numa cela, uma menor, mulher, cheia de macho. Caramba. Sidney, deixa eu só perguntar aqui rapidinho uma coisa. Tá escutando? Uhum. Pronto, esse caso que a Mariana colocou, se a decisão judicial é indicado que a pessoa tem ensino médio completo, então ela não pode estar junto com outros recursos, só que na hora de fazer a aplicação dentro da própria penitenciária foi colocado de forma errada aquilo. Nessa situação, não tem como você recorrer administrativamente para o presídio para mudar a situação? Tu pode atacar em todas as vias, Vitor. Tu pode pedir administrativamente o presídio, né? Tu pode fazer uma simples petição para o juiz,
que está cuidando do teu processo, pode ser o juiz das execuções, e tu pode também, finalmente, entrar com habeas corpus. Pode atracar as 3 vias, não tem problema não. Toda vida que fala de liberdade de comoção, cara, ainda que indiretamente, o habeas corpus ele vai estar lá presente. O que é essa decisão illumine litis? Eliminarmente na lide processual. Aí eu já falei de Rock, a Maria, obrigada. E obrigado por tentar ajudar, Vitor, vi agora, show, entendi. Show. Beleza. Turma, aí o que é que eu acho que vocês podem fazer agora? No AVA, eu coloquei súmulas, enunciados de súmula sobre o habeas corpus e coloquei teses do STJ sobre habeas corpus. Eu vou pedir licença, eu vou acabar a aula, porque eu tô morrendo na garganta. E aí, o que é que vai acontecer? Eu queria muito que vocês lessem esse material, pelo menos as súmulas sobre habeas corpus. É só uma páginazinha, não é muita coisa. E também sobre revisão criminal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, na terça-feira eu tiro. Na terça-feira eu vou começar falando de nulidade, e aí, se eu acabar na terça, massa. Se não, eu acabo quinta, aí a gente acaba a nossa matéria, e eu resolvo os exercícios que vocês quiserem que eu resolva, tá bom? Janete, obrigado também, Luísa, obrigado a todo mundo. Pronto, turma, então eu vou parar a gravação já, essa aula eu vou postar, e